As minhas primeiras palavras são de público reconhecimento à Câmara do Porto, na pessoa do seu Presidente, Dr. Rui Moreira, pela imediata adesão aos princípios desta evocação do Conselheiro António Cândido por ocasião do centenário da sua morte, juntando-se na sua organização ao Centro de Estudos Amarantinos e à Câmara de Amarante, à Assembleia da República, à Procuradoria-Geral da República, à Universidade de Coimbra, à Academia das Ciências de Lisboa, à Santa Casa da Misericórdia de Amarante e ao Ateneu Comercial do Porto. Meu caro Luís Ramos, onde quer que esteja, António Cândido estará satisfeito pela dedicação que levas de muitos anos no estudo e na divulgação da sua vida e obra, contribuindo para que possa ser, para as novas gerações, um exemplo de cidadania, de dedicação à causa pública, baluarte da ética na política e exemplo de solidariedade com os que menos têm e mais sofrem na velhice. Sr. Presidente, a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto, sabe ser reconhecida aos seus e àqueles que com ela se relacionam, contribuindo para o seu engrandecimento como farol de uma região marcada pelos valores do trabalho e coragem da inovação, nobre nos valores e na defesa da liberdade. Caro Sr. Presidente, Dr. Rui Moreira, ambos estamos de acordo que a melhor homenagem que podemos fazer a um escritor ou pensador como António Cândido é disponibilizar a sua obra para que possa ser lida por todos, sejam os discursos parlamentares ou na academia, as orações fúnebres ou a sua tese de doutoramento, considerada por muitos como uma das obras fundadoras da nossa ciência política. Na obra que ora apresentamos, reunimos 5 dos discursos, conferências e orações fúnebres proferidas na cidade do Porto por António Cândido entre 1877 e 1900, a que chamamos, de uma feliz designação, discursos intemporais, intervenções públicas do Tribuno Amarantino no Porto, e que conta com o ensaio de Armando Malheiro da Silva, António Cândido, ou O Desencanto pela Palavra, trabalho competente que será, a partir de agora, estou certo, uma referência no estudo da vida e obra de António Cândido. O que me liga ao António Cândido, fundamentalmente, é a circunstância de ser amarantino. É, de facto, o elemento fundamental, é ser amarantino. E isso não é uma questão menor, é uma questão maior, é uma dimensão telúrica, mas que, ao mesmo tempo, se projeta universalmente. António Cândido é, de facto, uma das figuras mais interessantes do nosso século XIX, do ponto de vista da produção do pensamento e do ponto de vista da intervenção política. A cidade do Porto não é propriamente uma cidade referencial na vida de António Cândido e até acabou por ficar ligado a ela, de alguma maneira, por um acontecimento triste que se deu a circunstância infeliz de ele estar a desempenhar funções ministeriais no momento em que se dá a revolta do 31 de janeiro e ele fica associado a isso, não é compreendido nem por uns nem por outros. Os homens do 31 de janeiro veem nele um símbolo da repressão e os inimigos do 31 de janeiro acham que ele não foi suficientemente repressivo, porque tinha vindo aqui ao Porto uns dias antes e supostamente não se teria apercebido do que se estava a passar. Provavelmente ter-se apercebido do que se estava a passar, mas lidou com a situação da forma que entendeu mais adequada e mais inteligente. António Cândido, no Porto, faz 5 discursos sobre temas de maior interesse. O discurso em honra de Victor Hugo. Victor Hugo, o grande escritor francês, um grande símbolo do universalismo. António Cândido tinha uma cultura, ele era um homem do direito, da teologia, do ponto de vista da formação que obteve previamente, depois do direito e da filosofia. O seu tese de doutoramento, como já aqui o Dr. Pedro Barros disse, que foi o primeiro texto que li já há muitos anos do António Cândido, é uma tese notável, porque é uma tese apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e é uma tese que comporta uma dimensão de reflexão filosófica, onde se pode ver que ele conhecia bem todos os grandes filósofos que se debruçavam sobre a política naquela época, mas ao mesmo tempo não tenho dúvidas nenhumas em afirmá-lo, o primeiro, não sei se é em absoluto, porque isso é difícil fazer as afirmações, mas um dos primeiros grandes ensaios de ciência política que se produziram em Portugal. Porque é uma grande reflexão sobre sistemas eleitorais, sobre o voto, sobre o direito de voto, sobre a importância do voto, sobre a democracia. Depois salientaria também o discurso do 4º centenário da independência do Brasil. É certo que tudo isto está um pouco datado, como não poderia deixar de ser. Mas há sempre qualquer coisa no pensamento do António Cândido que o projeta para além da sua circunstância temporal. E daí eu também estar de acordo com o título que encontraram para o livro, Discursos Intemporais.
Extraordinária a oração fúnebre nas exéquias de Alexandre Herculano, aqui no Porto, proferida na Igreja da Lapa. O António Cândido começa por ser um grande orador da Igreja. Com 17, 18 anos, ele já pronunciava orações de altíssima qualidade. Começa por ser, e é aí que ele brilha de forma extraordinária. O Alexandre Herculano era a figura que era, mas ele destaca aqui também, e esse é o que me parece mais importante, ele destaca no Alexandre Herculano não apenas o grande historiador, mas sobretudo um dos primeiros historiadores que se preocupa com a questão do surgimento de uma consciência nacional. O discurso, contudo, que eu aqui li com mais interesse e a que dediquei mais atenção foi uma conferência sobre a moral na política que foi produzido aqui no Porto, no Ateneu Comercial, a 29 de agosto de 1887, aqui na cidade do Porto. Em circunstâncias políticas muito complexas, que não vou agora aqui esmiuçar, mas muito complexas, o país atravessava um momento de crise, um momento de transição. Sendo um homem da Igreja, era um homem que se abriu completamente ao iluminismo, que se abriu aos princípios liberais e, do meu ponto de vista, teve preocupações democráticas, sobretudo democracia social e democracia económica. Ele tinha algumas dúvidas até que um país ainda muito rural e com um nível de desenvolvimento do ponto de vista dos conhecimentos muito baixos, estivesse preparado para avançar rapidamente para uma democracia política de caráter mais universal. Portanto, ele tinha uma noção de que, embora admitisse, dizendo isto é inevitável, nós evoluímos para um sistema democrático, isto é inevitável, ele tinha algum receio do que dali poderia resultar. Não porque não confiasse nas pessoas, não confiava era naquele momento na capacidade das pessoas poderem decidir, de certa maneira, com a devida autonomia. Mas era um democrata no sentido em que ele tinha uma profunda preocupação com o povo e tinha uma profunda preocupação com o bem-estar do povo e com o desenvolvimento nacional. Ele entende que o país precisa de uma mudança profunda. Ele é um reformista. É alguém que está descontente com o estado do seu país. É um eterno descontente. Não é nem um pessimista nem um otimista. Ele deixa isso bem claro em frases de resto extraordinárias, quando diz, não, pessimista não sou, porque o pessimismo leva à anestesia completa da vontade. E, portanto, não poderia ser um pessimista. Mas também não é um otimista, porque tem consciência, tem uma visão, a noção que tem do ser humano não lhe permite ser inteiramente otimista, e muito menos num país como Portugal, porque ele tinha plena consciência das nossas dificuldades e dos nossos atrasos. Portanto, não é um homem inconformado. É um homem em permanente rebelião com ele entra na política, mas de certa maneira é um homem em rebelião com as circunstâncias políticas do seu tempo. Eu fiquei com a ideia que o António Cândido não foi feliz na vida política. Eu julgo que é um exemplo de um homem que não foi nada feliz na vida política. A política causou-lhe tristeza profunda. Porque ele tem aqui páginas em que diz, eu sou um homem de partido, e teve que o ser, a intervenção política exigia, mas ao mesmo tempo tenho dificuldade em ser um homem do partido, porque não era sectário, porque era um espírito aberto. Era um espírito eclético, e os espíritos ecléticos normalmente são espíritos abertos, que têm noção da complexidade dos assuntos, que respeitam o pluralismo das opiniões e têm alguma dificuldade em tomar posições com um caráter definitivo e fechado. Quero felicitar o Sr. Presidente da Câmara pelo facto de ter acolhido esta iniciativa e ter percebido. O Porto eu sempre digo que o Porto é mais que o Porto é o símbolo de toda a nossa região. E o Dr. Rui Moreira tem entendido muito bem isso mesmo e tem prestado à sua função essa característica. Tem sido muito mais do que um homem do Porto, sendo um grande presidente da Câmara Municipal do Porto. E por isso até agradeço-lhe muito, quer como marantino, quer como admirador do António Cândido, quer como cultor deste tipo de temas, agradeço-lhe muito o facto de ter acolhido isto. As minhas primeiras palavras, naturalmente, têm que ser para o Dr. Francisco Assis, para o cumprimentar e para agradecer-lhe esta alocução que aqui fez hoje, que a todos nos prendeu. Era certamente isto que nós queríamos ouvir. E creio que nada ou pouco ficou por dizer sobre o extraordinário intelectual, publicista e tribuno que foi o António Cândido e sobre o seu notável legado político ou filosófico que este livro, acreditamos, pode ajudar a perpetuar. De resto, o Dr. Francisco Assis é também ele um político que se distingue pela sua estatura intelectual, pela sua capacidade analítica, pela sua independência crítica e pela eloquência verbal. Deve ter a ver com as raízes, deve ser uma raiz de Amarante. Tivemos, pois, o privilégio de contar nesta apresentação com alguém que, para além de ilustre amarantino, partilha com António Cândido esta relação profunda,
com as ideias, com o pensamento e as palavras. Queria também agradecer ao Centro de Estudos de Amarantinos, na pessoa do Pedro Barros Pereira, a parceria estabelecida no âmbito destas celebrações de centenário da morte de António Cândido. Foi muito gratificante para nós, município do Porto, coeditar este livro, Discursos Intemporais, contribuindo assim para o virtuoso trabalho do Centro de Estudos na preservação da memória e da obra de António Cândido. Por fim, uma saudação para a Câmara Municipal de Amarante pelo empenho com que assinalou a efeméride. Foi muito feliz a ideia de congregar, a propósito do centenário, municípios e instituições que, de alguma forma, estão ligados ao seu património intelectual e à sua vida tão rica. O município do Porto teve muito interesse em participar no centenário da morte da Águia do Marão, como lhe chamou Camilo Castelo Branco. E este interesse resultou, sobretudo, da convergência que reconhecemos entre a mundividência liberal, a identidade burguesa e o caráter laborioso da cidade do Porto e o pensamento progressista de António Cândido. Na oração fúnebre nas exéquias de Alexandre Herculano, preferida também aqui bem perto, na Igreja da Lapa, António Cândido confessou muito que admirava o Porto e as suas gentes. Conforme se pode ler neste livro, o tribuno afirmou então que aqui na cidade do Porto trabalha-se indefesamente e a liberdade é mais do que uma convicção profunda, é quase um fanatismo para todas as consciências. Trabalho e liberdade, valores que continuamos hoje a identificar no Porto e que estão presentes na matriz do pensamento de António Cândido. Mas podíamos referir ainda o pioneirismo de Cândido na defesa da descentralização administrativa do país, tema que, como sabem, continua a ser particularmente caro à cidade do Porto e ao Norte. Na transição para o século XX, o Porto era uma cidade efervescente, quer enquanto centro de combate político, quer enquanto centro de criação literária, de produção intelectual e de vida cultural. Foi talvez a idade de ouro desta cidade. Ora, António Cândido foi protagonista desse turbilhão político-cultural do Porto no início do século, à semelhança, por exemplo, de Guerra Junqueiro. O conselheiro amarantino terá beneficiado do ambiente intelectualmente estimulante da cidade para desenvolver o seu pensamento ético-filosófico e a sua intensa atividade política. Sobre isto interessa reter também uma outra frase de António Cândido: as boas sementes germinam sempre no Porto. Por tudo isso, o município deve contribuir para a divulgação do património intelectual e político de António Cândido, sublinhando como este intelectual se inscreve na sua tradição liberal e humanista. Importa dar a conhecer o seu pensamento aos nossos contemporâneos, em particular às novas gerações. Devemos honrar a sua memória, ajudar a perpetuar o seu exemplo de vida, os seus princípios ético-políticos e a grandeza da sua obra. Os princípios democráticos do sufrágio universal, da representação proporcional e do pluralismo político que António Cândido conceptualizou na sua obra constituem e continuam a ser bastante atuais e têm que ser acautelados. A democracia é um processo contínuo e que nunca pode ser considerado irreversível. Há que perseverar na defesa dos princípios democráticos sem deixar de aperfeiçoar a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. Para isso, convém as ideias e os conceitos democráticos que têm que ser conhecidos e que foram teorizados por intelectuais de referência como António Cândido. Creio que, ao publicarmos esta obra, estamos também a promover esse conhecimento basilar da democracia, acreditando e continuando a acreditar que o livro é ainda o melhor meio para o fazer. O livro é o instrumento por excelência de produção, de aquisição e de difusão do conhecimento e da cultura. E não será demais sublinhar este facto numa altura em que a morte do livro vem sendo vaticinada. Talvez quando se projetou a publicação deste livro não pensássemos no que estaria a acontecer hoje à nossa democracia, mas talvez seja bom lembrar António Cândido e ler algumas das orações de António Cândido que se calhar nos ajudam a perceber que estes tempos se repetem
que os tempos acontecem, que as democracias vivem crises, mas que no fim seremos seguramente capazes de vencer mais esta provação para a qual estamos a passar. E para isso temos que acreditar que aqui no Porto vamos continuar a pensar, vamos continuar a discutir, vamos continuar irredutíveis na defesa da liberdade e com certeza que, se mais uma crise houver, mais uma vez o Porto estará presente na crise e não deixará de se recordar de António Cândido. Muito obrigado a todos e a todas.